Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso TaoriCast e eu tô aqui de volta com você e hoje nós vamos falar sobre um assunto que vem me conquistando todas as semanas, todos os dias, já que estamos aqui nesse digital e precisamos, claro, sempre de uma coisa chamada jurisprudência, alguma coisa, já sabe do que a gente vai falar, né? É questões jurídicas, mas vamos falar sobre um meio ambiente aqui do digital que, como muitas pessoas dizem, é um lugar sem dono, mas não é bem assim. E nós vamos tratar hoje com uma pessoa muito especial que vem me ajudando muito a entender sobre esse assunto. Mas antes de falar quem é, claro, esse ar de mistério, nós temos que falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, claro, que é a Fitofórmula. Você já conhece o grupo Fitofórmula? Se não conhece, hoje eu vou falar um pouquinho para você, que é das nossas fórmulas chinesas, que é onde tudo começou. E claro que ajuda aí a cuidar da nossa saúde, fazer com que a gente não fique doente, que a gente possa ser mais produtivos nessa vida. Então, se você quer trazer um tratamento mais natural, vá buscar o grupo Fitofórmula. Tem um QR Code aqui para você saber que é fitoformulanatural.com.br. Se você não tem um prescritor, busque aqui nesse outro QR Code, que é o Guia Saúde Natural, para que você possa achar um prescritor perto de você. E é claro, vamos falar do nosso segundo patrocinador, que é esse espaço aqui maravilhoso, que é o Espaço Taori, junto com a nossa agência Taori também, que fazem um trabalho aí maravilhoso, inclusive é o nosso logo lindo, feito todo com muito carinho, para que você possa se identificar aí e ter, claro, uma experiência diferenciada. Dito isso, agora vamos voltar aqui para a nossa querida Ana Flávia Alves, nossa querida advogada, e agora vamos explicar aqui, de propriedade intelectual e de direito digital. Super diferente, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Viviane. Obrigada pela oportunidade tanto de trabalhar com você dentro do grupo Fitofórmula, como também de compartilhar um pouco de conhecimento hoje aqui no TaoriCast. E hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos entender mais aqui o pessoal cria conteúdo, cria livro, cria e-book, cria site, cria marca, cria um monte de coisa e a maioria das pessoas não se protegem e aí acaba tendo aí os seus conteúdos, podemos dizer, clonados, copiados, mexidos. Conta um pouquinho pra gente. Primeiro eu quero saber assim, como é que tudo isso começou? Como é que essa parte entrou na sua vida na questão do direito, já que é um assunto pouco falado? Viviane, é muito curioso, porque eu sempre fui empresária, empreendedora. Eu falo que o empreendedorismo ele é um estado de espírito. Isso é verdade. Ainda na faculdade, eu trabalhava vendendo blusas. Eu tinha uma marca de blusas que chamava Estrela Cadente. Então eu fazia alguns pedidos, eram blusas limitadas, estampas limitadas, e vendia essas blusas na faculdade para as minhas colegas, no estágio, e criei um Instagram para vender essas blusas, e eram t-shirts Estrela Cadente. Caminho de todo mundo, né? Isso a gente está falando de meados de 2014, 2015. Olha, ela é uma dinossauro, uma dinossauro do digital. E eu era uma jovem estudante de direito, estava ali no terceiro, quarto período, ainda não tinha tido aulas de propriedade intelectual, então eu nem pesquisei a respeito do nome da minha loja que tinha um posicionamento digital. E quando a loja ela começou a ir para frente, eu comecei a ganhar um dinheirinho, a ter um lucro, eu recebi uma notificação extrajudicial, porque já existia naquela época a marca Estrela Cadente registrada e eu era uma infratora de propriedade intelectual. Olha só. E muita gente não sabe sobre isso, né? Muitas pessoas não entendem que, mesmo que você não registre sua marca, se você estiver usando a marca do outro, você já se tornou quase um criminoso. Pouquíssima gente sabe, quando você usa a palavra criminoso, você emprega ela muito bem. Você não está aumentando, não está dramatizando. Porque no Brasil, o uso indevido de marca registrada, ele é crime do Código Penal. Olha lá. Com pena de detenção, se eu não me engano, de 3 meses a 3 anos. Pena de detenção.
que geralmente é convertido em multa, não chega à privação de liberdade, mas é um crime sim no Brasil. E entra como na esfera criminal mesmo, né? Isso. Olha que loucura. Vejam só como a falta de informação, né? Como a falta, inclusive, de cultura isso estabelecido no nosso país, de não termos realmente uma clareza sobre essas informações, e isso pode acarretar muitos danos, né? Hoje, com a agência aqui, tendo muitos contatos com muitos projetos, muitos clientes, e a gente vem conversando bastante sobre isso, e se torna, inclusive, a dúvida de muitos clientes, eu devo registrar minha marca? Posso manter a marca que o outro tem, mesmo que ela esteja registrada? Ai, mas é que eu gosto tanto desse nome, será que eu não posso continuar? Essa é a dúvida de muita gente. Ai, realmente eu preciso registrar? E se eu registro, qual que eu tenho que fazer? Enfim, são tantas e tantas e tantas perguntas que eu falei, eu tenho que fazer daqui a pouco um curso disso, a vida para ajudar. Algumas informações básicas que o empresário, seja o empresário tradicional, que tenha um comércio local, seja o empresário que empreende dentro do digital, o infoprodutor, o criador de conteúdo. Primeiro ponto, CNPJ, razão social, nome e fantasia, não são marca e não protegem o seu nome, o seu logotipo. O CNPJ é a regularização da empresa na junta comercial, para fins de arrecadação tributária. Eu brinco que é a forma que o leão vai te pegar. Não é a proteção do seu nome comercial, do seu logotipo. E, inclusive, lá nem confere, né, se tem mais de uma do mesmo jeito. Na junta comercial, quando você vai fazer o registro para constituir a empresa, eles avaliam se existe outra marca escrita, outra empresa, desculpa, com o nome fantasia escrito idêntico. E se você faz uma pequena alteração, acrescentando um H, dobrando uma letra, você já consegue fazer o registro daquela razão social, daquele nome fantasia na junta comercial. Mas isso não garante que, comercialmente, a sua marca pode ter aquele nome que está inserido e vinculado ao cartão CNPJ. Certo. Uma marca, vamos usar a Taori. A Taori, ela só passou a ser uma marca e pertencer ao grupo que pertence a partir do momento que ela foi registrada no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Antes disso, ela pode ser um projeto, ela pode ser um CNPJ, mas ela não era uma marca. Uma marca. E se ela não pertencia a Viviane Bergamo, as empresas do grupo da Viviane, ela poderia pertencer a outra pessoa. Sim, sim, a gente estaria, inclusive, cometendo um crime de estar usando a marca de outra pessoa. De outra pessoa. É muito interessante isso. Gente, é mais interessante ainda quando você descobre que as marcas, eu vou só falar um pouquinho assim do que eu aprendi, tá? Que as marcas são feitas através de categorias. E isso traz, assim, uma amplitude muito grande, porque mesmo que você registre a sua marca em uma categoria, ela está livre para ser registrada em 1 milhão de outras que existem. Então fala um pouquinho mais isso para mim, porque isso para mim foi uma grande surpresa, inclusive aqui da Fitofórmula, né? A Fitofórmula, a gente não pode trazer muitas conversas aqui sobre nossas estratégias internas, mas a Fitofórmula, ela passou por um processo desse, porque quando foi feita lá em 2000 e bolinha, né? Que já tem alguns milhares de alguns anos aí, e a gente sabia, né, que a gente tinha um registro, mas isso nos deu a possibilidade de registrar a marca, porque a categoria que ela, né, ela que descobriu, gente, ela que distribuiu, ela que trouxe essa solução maravilhosa para mim, graças a Deus, Pai Eterno. Então conta aí pra gente como é que funciona isso, porque foi a primeira vez que eu vi, e olha que eu já falava sobre marcas de patente e nunca ninguém tinha me abordado sobre essa situação das categorias. Então vamos começar entendendo que o INPI é o órgão que faz essa regularização de marcas e para fins de registro ele funciona como uma fila por ordem de chegada. Então a prioridade sobre o nome da marca é de quem primeiro faz o depósito, o pedido de registro. Prioridade como? O órgão ele é dividido em 45 classes. Cada classe está vinculada a um grupo de serviços ou a um grupo de produtos. E a exclusividade da marca, que a gente garante através do registro, ela está estritamente vinculada à classe que a gente solicita o registro.
E agora eu vou te dar um exemplo que vai ficar muito fácil de compreender o que eu estou explicando. Pensa na marca Veja. Veja, O que veio à sua mente? a revista. E os produtos de limpeza? É verdade, também tem os produtos de limpeza. São duas marcas idênticas. Veja revista publicidade e Veja produtos de É limpeza. verdade. Elas são idênticas e elas convivem no mercado. Porque cada uma está na sua classe, na sua categoria, no seu segmento. Ninguém compra uma revista ou assiste uma matéria de jornal pensando que está comprando um produto de limpeza. Eu até tinha esquecido E do produto. ninguém compra um produto de limpeza achando que está comprando uma revista. É verdade. Verdade verdadeira isso aí. Então, a gente tem que ter em mente que o registro de marca ele serve sim para proteger o empresário, o empreendedor, para que ele tenha exclusividade sobre o nome que ele está investindo e a segurança de estar investindo em uma marca que pertence a ele, mas também serve ao consumidor, para que o consumidor não seja induzido a erro. Sim, né? De questão de achar que é tudo a mesma pessoa. Isso. Então, as classes do INPI, ela tem essa finalidade. Marcas iguais podem conviver, desde que não gerem confusão ou associação indevida no consumidor. E isso quer dizer também a própria identidade visual também. Isso entraria, por exemplo, elas duas têm o mesmo nome, mas a maneira de como elas se expressam, o logo, as cores e toda essa parte, né, onde faz a comunicação da marca, a gente também tem que deixar distinto, ou não há uma exigência em relação a isso? Você tocou num ponto bem delicado. Vamos lá. O logotipo, a identidade visual, ela é registrada como marca. Mas por trás dela tem um direito autoral. Tem um processo criativo sobre aquele desenho, certo? Certo. Então, aquele desenho, ele pertence à pessoa que comprou. Vamos usar a Taori. Esse desenho, ele pertence à marca Taori. E a Viviane, que é a fundadora da marca Taori. Então, por ter um direito autoral que precede o registro da marca, eu estou falando do desenho, não estou falando do nome. Do desenho. Não pode outra empresa se apropriar desse desenho e registrar como marca em outra categoria. Veja bem, quando eu tinha a minha loja, a Estrela Cadente, eu resolvi fazer uma linha de produtos minha. E enquanto infratora, eu abri o Pinterest e o Google e eu peguei vários desenhos e estampei uma coleção de camisetas com aquele desenho. Então é literalmente uma baita de uma criminosa. Não mais, porque eu já me redimi. Uma ex-criminosa. Uma ex-criminosa. Então aquele desenho que eu peguei aleatoriamente estampei as minhas blusas, eu estava infringindo o direito autoral. Não era uma marca, não era um símbolo comercial, mas era um direito autoral sobre aquele desenho. Então aqui, mais uma vez, Taori. Esse desenho, ele tem um direito autoral. Ele não precisa ser registrado como marca, ainda que ele deva ser. O desenho em si também, tudo em conjunto. Eu devo registrar o nome, eu devo registrar o desenho, né, a logo, como marca, e ele já tem, por livre e espontânea vivida, assim, o direito autoral, ou eu tenho que fazer um registro de direito autoral? São dois institutos diferentes. Vamos pensar na propriedade intelectual como um guarda-chuva. Então, a gente tem o registro de marca sendo um segmento do guarda-chuva. Que é lá no INPI. No INPI. E o direito autoral sendo outro segmento do guarda-chuva. Que é em outro lugar. E o direito autoral, ele não precisa de registro. O direito autoral, ele existe a partir da criação. Então, a gente não precisa de fazer um registro para garantir o direito autoral. A partir do momento que você publica, você tem o direito autoral sobre aquela criação. Então, um desenho, ele tem o direito autoral sobre ele. Ele só passa a ser uma marca após registrado no INPI. Entendi. Mas por existir um direito autoral, terceiros devem respeitar, esse direito autoral. Entendi. Ficou claro. Deu para entender aí, né, gente? Vocês não... já deu para entender que a gente não pode entrar lá no Pinterest, pegar
desenhos aleatórios da vida e simplesmente se apropriar deles. E vender ainda. E vender depois. E querer ganhar dinheiro ainda no desenho dos outros. E com essa história de inteligência artificial, como é que ficou essa maluquice? Porque agora a gente pode pegar um desenho desse, joga numa IA, ela mexe aqui, mexe ali, e aí modifica um negocinho. E como é? Que loucura! A gente já agora tá indo para um outro patamar de maluquice, né, com isso. Essa conversa, a gente conversar, discutir a respeito de inteligência artificial e direito autoral sobre inteligência artificial é até prematuro, porque a gente não tem legislação no Brasil. No mundo, acho que ainda não. No mundo, em alguns países estão avançando um pouco mais rápido, como por exemplo na Alemanha. Então, eu imagino que o Brasil vai se espelhar muito na legislação da Alemanha para trazer o entendimento sobre a regularização da IA. Mas a gente não tem uma definição de o direito autoral sobre a criação da inteligência artificial e generativa. Vai ser um negócio muito fora da caixa a se pensar, né? Olha só, tá vendo? O meu questionamento foi, olha, e agora? Como é que vai ser? Porque, realmente, a IA, ela vai, se a gente parar pra pensar, ela constrói as coisas de acordo com um prompt, né? Um pedido nosso. Uhum. Mas ela se baseia em informações que já existiam, que não são nossas. Uhum. E aí a gente está se apropriando de uma construção de uma narrativa que não foi a gente que fez, mas foi a gente que comandou, mas que são baseadas em outras informações aleatórias que a gente nem sabe de onde chegou. É uma discussão muito complexa. É uma discussão complexa mesmo, de quem que é o direito, né? E a gente está falando de uma revolução, não só dentro do direito, mas é uma revolução nas relações comerciais, nas relações de consumo, nas relações de... Todas as relações interpessoais, eu acredito que elas vão ser impactadas pela inteligência artificial. Já são, né? Eu sou suspeita. Eu amo uma inteligência artificial. Eu acho que ela me deixou extremamente produtiva na vida. O acesso ao conhecimento, para quem tem essa tendência em querer saber como as coisas são feitas, facilitou muito, né? Porque antes eu falo assim, você vai comprar uma coisa, você tinha que fazer uma faculdade, né? Vai fazer tal coisa, você tem que se especializar naquilo para que você tome as melhores tomadas de decisões. E muitas vezes a gente até fica refém de algum profissional daquele ramo, das decisões, opiniões e o estudo deles. Hoje a gente não tem mais esse refém. A gente quer saber sobre alguma coisa, a gente digita, me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos de idade, como é um assunto disso. Você usa esse prompt? De vez em quando. Principalmente para assuntos assim, por exemplo, a contabilidade, equity, valuation. Peço para ele explicar de maneira simplificada o que precisa fazer, quais seriam o passo a passo, sobre alguns assuntos que tendem a uma complexidade maior, que você teria que, às vezes, passar ali horas e horas lendo um livro, tirar conclusões de si próprio, e ela traz ali informações. Eu acho que dá para a gente se tornar um semi-especialista em horas com uma IA, dependendo do quanto você conversa com ela. Então, deixou a gente menos refém das circunstâncias. Se você está eu ainda falo, se você está duvidando, se você está questionando, né, qualquer ação de algum profissional, hoje você tem algum lugar que você vá buscar as informações e você não demanda tanto tempo. Porque fazer uma pesquisa no Google é demorada. Fazer uma pesquisa longa, né, para você entender ali, é uma coisa demorada. E eu acredito que isso trouxe uma facilidade. Porém, também fez com que a gente se tornasse... por exemplo, eu quero fazer um contrato. Vamos entrar isso. Quero fazer um contrato. Eu escrevo lá no ChatGPT, monte um contrato assim, 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 que eu quero fazer isso, 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 isso. E ele vai montar um contrato. E aí agora todo mundo pode ser advogado. Todo mundo pode fazer o que quiser. É um negócio muito... O que você acha? Você acha que a IA está indo... encontro, inclusive a área de direito em relação a isso? Eu não vejo dessa forma, porque a inteligência artificial ela vai ser uma ferramenta que bons profissionais de todas os segmentos, as categorias, as classes, vão precisar
de utilizar e se especializar para conseguir se manter no mercado. Então, eu não vejo a inteligência artificial como um concorrente, mas sim como uma ferramenta que vai otimizar a nossa prestação de serviços. Você trouxe aqui como exemplo, né? A gente consegue fazer um contrato usando o ChatGPT, mas você não consegue resolver um problema usando o ChatGPT se esse contrato te causar um problema. Sim, sim. Você vai precisar de um profissional responsável, capacitado, para dirimir qualquer situação que seja decorrente deste contrato. Sim, até porque você vai precisar de um advogado para te representar perante essa situação que o próprio contrato que você fez já de GPT lhe causou. Vejam aí, né? Vejam como nós, como profissionais, estamos começando a entender a valorização da profissão, que em algum momento pode ter se tornado até banalizada, pelo esse operacional maçante, que eu chamo, né? A gente acabou sendo obrigado a vida inteira a ter um operacional maçante. A gente, né, ou tem que atender, ou tem que responder um monte de e-mail, montar aulas enormes, ler, sei lá, 50 livros, compilar tudo para montar uma aula, para montar uma tese, para montar isso. Não que você vai deixar de ler, mas que você talvez tenha facilidade de ler, pedir um resumo, fazer abordagem, pedir por que aquele livro se trata, realmente vai se vale a pena você ler aquele livro, se não vale a pena. Hoje em dia eu até gravo as coisas que os outros falam, jogo na IA, peço para ela fazer a pontuação e eu acho massa, minha melhor amiga. Durante as nossas reuniões eu uso ferramentas de inteligência artificial para pontuar tudo aquilo que a gente definiu dentro da reunião com os prazos e a gente seguir aquele Como a roteiro. ata, né? A ata da reunião. Então, ela otimizou o meu tempo. Ela dispensou que eu contratasse um profissional só para ficar me acompanhando dentro da reunião e anotando o que a gente estava decidindo ali. Com certeza. Então, ela otimizou, só que nós sabemos usar a ferramenta. Estamos usando ela ao nosso favor. Útil, né? De maneira útil. De forma útil. E a IA também, ela não tem poder crítico. Ela não tem poder analítico. Ela te fornece informações através de avaliação de bancos de dados. Isso, ou cruzamento de informações. Cruzamento de informações. Ela não tem poder de avaliação. Tomada de decisão, de tomada de decisão. E esse é o diferencial, do profissional com experiência. E com IA na sua vida, né? Porque as análises, as conferências, né, os cruzamentos de dados facilitam a nossa visão, até mesmo para que a gente tome decisões mais assertivas ali, né? Mostre pra gente, a gente não perca tanto tempo tendo que descobrir as coisas ou tendo essa percepção que às vezes demoraria ali, tendo que ler o relatório, tendo que construir o relatório, analisar, comparar dados. Enfim, eu acho que facilitou muito a nossa vida. Mas voltando aqui para as nossas marcas e patentes, para a nossa questão de propriedade intelectual, quero entrar um pouquinho numa esfera que é essa construção hoje em dia exacerbada de conteúdos na internet, dos criadores de conteúdo, criadores de e-book, toda essa área, né, onde a gente constrói materiais, seja técnicos, motivacionais, seja até mesmo expressando uma opinião, uma metodologia. Como é que as pessoas precisam hoje se comportar? É necessário você fazer registro de tudo? Qual que é a diferença entre você pegar esse conteúdo que você escreveu, você precisa registrar esse e-book, mesmo que você tenha marca, não tenha marca? Conta um pouquinho, porque eu acredito que hoje a maioria, inclusive, dos influencers, vamos falar de construtores de conteúdo na internet, nem são de fato influencers digitais. Eu falo assim, eu sou influenciadora. Não, eu sou construtora de conteúdo na internet, né? E quanto que a gente pode se proteger? Devemos nos proteger? E se a gente deve se proteger, o que temos que fazer? Além da propriedade intelectual, quando a gente está falando de um criador de conteúdo, um infoprodutor, tem todos os contratos que amarram as prestações de serviço dele. Então, hoje, quando a gente começou o podcast, você falou que o patrocinador oficial era a Fitofórmula. Deve haver um contrato entre a Taori e a Fitofórmula
sendo formalizado para que vocês tenham uma relação segura. Então, assim, é uma série de negociações necessárias para que o conteúdo seja entregue de forma segura e saudável. Pensando apenas em propriedade intelectual, quando você traz o exemplo do e-book. O conteúdo do e-book, aquilo que está sendo ensinado dentro do material, ele é protegido pelos direitos autorais. Isso. A partir do momento que você elabora aquele e-book, faz todo o processo criativo, de esforço, para organizar os seus pensamentos e ensinar daquela forma, você tem direito autoral sobre o conteúdo do e-book. Isso não precisa de registro. O direito autoral ele é inerente à criação. Mas vamos considerar que esse e-book ele tem um nome muito marcante. Ele tem um nome que você construiu para batizá-lo. E que além de ser o nome do e-book, você pretende investir nesse nome para multiplicar os seus serviços. Então vai ser um e-book, vai ser um curso online, vamos ter um evento também com o nome daquele e-book. A partir disso, aquele nome se torna uma marca, porque você investe nela e explora ela comercialmente de várias formas. Várias formas. Então, a marca, sim, ela precisa ser registrada para que você tenha o direito de uso exclusivo do nome em todo o país dentro do seu segmento de atuação. E o INPI, ele tem aquela sistema de classes, e as classes elas vão evoluindo anualmente. O INPI ele solta notas técnicas acrescentando especificações. E hoje, a partir de 2025, nós temos influenciadores digitais. Como marca, como propriedade. Como uma especificação dentro da marca. Classe. Entendi. Então, a gente pode ter o Viviane Bergamo, pode ser uma marca pessoal, mas agora pode ser uma marca também de influenciadora, é isso? De influenciadora digital. Viviane Bergamo pode ser não. Né? Porque nós fizemos o registro. Como marca pessoal e como influenciadora também. Como influenciadora digital. Então, outra pessoa que estiver usando Viviane Bergamo dentro da internet, eu posso pedir para... Se for o nome civil da pessoa, ela só tem um Instagram com o nome Viviane Bergamo e ela usa só para compartilhar a rotina dela com amigos e familiares. Não tem uma exploração econômica, então não é uma marca. Tá. Mas se outra Viviane Bergamo criar uma marca, monetizar seu conteúdo, fizer um posicionamento digital, aí sim você pode impedi-la, ainda que seja o nome dela. Olha só que interessante. De continuar usando como marca o nome Viviane Bergamo. Isso é muito interessante, isso é muito importante, inclusive, veja o nível de evolução, porque a gente agora está se apropriando, né, de um posicionamento, o quanto o brand, né, vamos falar de posicionamento, vamos falar de brand, vamos falar de marketing, porque... Foi que eu pensei, né, na época, quando eu aprendi isso, né, dentro do marketing digital. Quando a gente investe, não só no nome da marca pessoal, mas na questão mesmo dessa questão do brand, né? Uhum. É uma construção de imagem. Então, o que Viviane Bergamo representa dentro do grupo Fitofórmula, dentro da sociedade, dentro daquilo que for, né? Então, e aí chega outra pessoa, que seja... em um nível econômico maior que o meu, né, digamos assim, mas ela vem tardiamente, mas ela tem um poder de investimento grande de crescimento maior que o meu, e aí ela vem, entra com tudo e a minha marca desaparece. Então veja o quanto isso é importante para eu me proteger de situações assim, né, que poderiam acontecer, e eu vejo que inclusive, podemos falar, os micros influenciadores, podemos dizer assim, né, os pequenos influenciadores, é ainda mais importante, porque um grande influenciador, competir com um grande influenciador é como se fosse uma baratinha, né, perto deles. Mas nós que somos pequenos influenciadores, precisamos nos proteger exatamente para circunstâncias semelhantes a essa. E todo esse investimento que a gente faz ao longo de anos, né, de construção de brand. E, gente, construir brand é uma coisa muito cara.
porque é um posicionamento de marca muito diferenciado. É o cuidado, né? O cuidado como você vai deixar, como vai expressar sua imagem, seu cabelo, a roupa que você vai usar, a maneira como você vai ser reconhecida na internet, até mesmo as questões de desenvolvimento mental, intelectual, seu desenvolvimento humano, para uma pessoa chegar ali e se posicionar, talvez por conta de recursos financeiros com mais potência, e você perder tudo isso, né? Assim, ó, no estralar dos dedos. E a gente vê que perde, né? Infelizmente, sim. E além de perder o direito de uso como marca, hoje a gente vê a tendência dos influenciadores de criar marcas com o próprio nome para outras finalidades. Então, multiplica o seu investimento. Hoje eu trabalhava só com publicidade, com criação de conteúdo, mas agora eu vou ter uma marca de roupas com o meu nome. Sim. E não consegue usar o próprio nome na marca de roupas, porque já existe outro registrado. Então, essa difusão de investimentos, ela tem que ser protegida através do processo de registro. A partir do momento que você cria um plano de carreira para sua empresa, para você, enquanto influenciador, já olhar a longo prazo quais são os seus objetivos para assegurar que no futuro você vai poder continuar usando aquele nome. Inclusive, Ana, aqui na agência Taori, né, até a gente, né, tem essa parceria, todo cliente que chega com qualquer nome de projeto e tal, a primeira coisa que eu já faço tem registro? Não tem? Faço a consulta e já até exponho, olha, se você quiser continuar caso a pessoa não possa usar aquele nome. Então, se eu vou fazer um contrato, eu já exponho lá, vou colocar no contrato que eu não me responsabilizo por quaisquer danos jurídicos que a marca venha a ter caso você não registre. É uma coisa até que eu venho pensando, porque pode acontecer do cliente não querer registrar, do cliente não querer mudar o nome, e quais os riscos, né? A gente, como às vezes entra, como é que se fala? A gente entra como coprodutor. Quanto que é esse risco, né, do coprodutor estar dentro de um projeto de um expert que não queira se submeter a esse tipo de coisa? Não vale a pena. Não vale a pena. Viviane, a gente já corre tantos riscos empreendendo. Um monte mesmo. A insegurança do mercado, sazonalidade, alta carga tributária, dificuldade de encontrar prestador de serviço, complexidade de todos os sistemas, seja da internet até o pagamento de impostos. E o registro, você ter uma marca que de fato é sua, você não correr o risco de estar infringindo a marca de alguém e também de perder o seu direito de uso, é uma das únicas certezas que o empresário pode ter. Não é difícil, né? Não é uma coisa complexa, né? É um hoje em dia. processo simples. Existem muitas empresas que trabalham nessa assessoria, empresas sérias e outras nem tanto, infelizmente. Mas é essencial, é fundamental para que você possa continuar investindo em um projeto que de fato é seu. É seu, né? É seu. E que em nenhum momento você vai ter que fazer um reposicionamento. Eu atendi um cliente há 1 ano e me chamou muita atenção a conversa que eu tive com ele. Porque eu expus toda a situação de o porquê que ele deveria fazer o registro. Era um restaurante. E a gente conversou durante horas e no final ele me deu o seguinte feedback. Ana, eu não vou registrar minha marca pelo seguinte: a nossa cidade é pequena. Aqui o pessoal gosta de novidade. Se der errado, se eu tiver que deixar de usar o nome do meu negócio, eu troco. E aí as pessoas vão vir aqui de novo, achar que é um negócio novo, e o movimento aquece novamente. Foi tão absurda essa conversa, porque eu pensei, se nem ele acredita que o negócio dele vai ser bom, que ele vai construir um nome, que as pessoas vão frequentar. E vão fidelizar. Quem sou eu para persuadir de que ele merece, que ele deve?
Se nem ele acredita. É uma mentalidade muito chula, na verdade, né? Eu acredito até que seja uma mentalidade muito escassa que a gente fala, né? É uma mentalidade onde a pessoa não bota fé nas próprias coisas. E o grande finale é que com menos de 1 ano ele fechou e nem trocou de nome porque não deu certo. Não deu certo. Pra gente ver, porque assim, empreendedorismo, como você falou, né, é uma forma de pensar, né, é uma maneira estrutural mental. Não é para todo mundo, todo mundo deveria tentar, mas nem todo mundo vai conseguir aguentar. A real é essa, né? E até porque, eu falo todo mundo deveria tentar, porque o aprendizado que o empreendedorismo traz e a estrutura mental que ele começa a ser construída na cabeça das pessoas é uma mudança de paradigma tão grande na vida da pessoa que ela se torna uma pessoa muito melhor depois que ela começa a empreender. Até porque os níveis de organização, preocupação, pensar adiante. Eu falo que a gente, quando é empreendedor, principalmente quando a gente já começa numa fase, sai do operacional, passa por um tático, vai para um estratégico, a gente começa a enxergar em muitos níveis de camada o futuro, né? Eu falo que eu acho que eu consigo trazer a minha visão assim, conseguir enxergar umas 8 camadas para frente. Então, ver o que vai acontecer no próximo, no próximo, no próximo, no próximo, no próximo, e você cria uma linha de raciocínio muito mais longe e constante, né? E quanto mais empresário você se torna, mais isso é bem desenvolvido. E a maioria das pessoas não pensam nem uma camadinha para frente, que é o que você está falando aí. Essa pessoa não pensa, não conseguiu pensar em um negocinho para frente. É um negócio muito doido. Você sabe que a gente já está aqui praticamente quase 1 hora de programa? Mentira. É verdade. Ele não colocou hoje meu timer aqui, mas eu dei uma olhadinha aqui no telefone para eu não me perder nas horas. Mas sabe que a gente já estava tendo papo aqui? Quanto tempo deu, produção? 40 minutos. 40 minutos. Poxa, mas a gente podia continuar essa conversa. Vamos, ainda estamos aqui, ainda temos mais uns 20 minutos de conversa. Mas eu quero mostrar para vocês que é um assunto tão que entretém a gente e para mim é tão novo. É o que eu falo, é essa camada de visão do futuro. Falar sobre direitos autorais, falar sobre marcas e patentes, parece ser uma coisa do passado, né? Porque a gente se fala sobre isso a vida inteira, mas não se fala hoje a importância disso diante de tanta construção de conteúdo que a gente viu no mercado. Porque quanto que a gente construía de conteúdo há 2 anos atrás, vamos falar assim, antes da pandemia? Exatamente. O grande marco dessa transição que passou a ser ressaltado a necessidade de você proteger o seu nome, o seu conteúdo, a sua imagem, foi a pandemia. Porque com o isolamento, o enclausuramento, nós precisamos passar o nosso negócio para o mercado digital para continuar existindo. Precisou-se de forma rápida de sair do tradicional para o digital para continuar existindo no mercado. E a partir do momento que a gente sai do local, a gente deixa de concorrer apenas com a nossa região. É um nível nacional. Passa a ser a nível nacional. Então, fomos impulsionados pela pandemia. E sem contar que a produção de conteúdo e o consumo de conteúdo, enquanto nós estávamos em isolamento social ou impossibilidade de sair de casa para as nossas tarefas cotidianas, aumentou muito. Então, esse foi um marco de transformação digital que a valorização e a proteção dos seus ativos de propriedade intelectual passaram a ser imprescindíveis. E deixa eu fazer surgiu aqui um questionamento, né? Porque, assim, hoje a gente tem um Instagram que a gente constrói conteúdo, a gente tem os sites que entram como os blogs também, né? Temos livro, temos os cursos, e aí você falou dessa questão do direito autoral, né? A gente não precisa fazer registro, mas se a gente vê que alguém fez uma cópia de um conteúdo nosso, o que nós devemos fazer? Se for um uso indevido de marca registrada, se você já tem o registro da marca e tem alguém usando ela, e acredite, existem pessoas que não têm o mínimo de bom senso e simplesmente copiam sua marca para a mesma finalidade ou para outras, nas redes sociais é possível fazer uma denúncia
para a própria plataforma Meta, ou para o TikTok, ou para o YouTube. As plataformas, elas são bem rigorosas em relação à violação de direitos autorais ou de propriedade intelectual. E através dessa denúncia, o conteúdo ele é removido. Prazo máximo de 7 dias. Em alguns casos, o conteúdo ele não é automaticamente removido. E a gente pode ingressar com a ação judicial contra a plataforma. Como se fosse um site. A gente vê que clonou um site com um blog, vai ter um blog, a pessoa constrói um blog. Então ela posta lá uma vez por semana, sei lá, 2 vezes por semana no blog dela. E você encontra uma cópia parecida do teu blog lá, o mesmo tipo de conteúdo. Você não vai ter uma plataforma para... Você vai reclamar para quem? Ação judicial. Ação judicial. Ação judicial. Na realidade, a conduta que eu prefiro ter é enviar uma notificação extrajudicial, sinalizando que ali existe uma cópia, existe um plágio, e se continuar, nós vamos ingressar com a ação judicial. E se continua, a gente, de fato, toma as medidas necessárias ingressando com a ação. Só para a gente assustar as pessoas um pouquinho, quanto que uma ação desse nível, mais ou menos, vale aí mais... Vai, eu descobri que tem algo... Não, vou ser a pessoa ao contrário. Eu vou lá de má fé, pego o conteúdo do X pessoas, clono isso, dou uma mudadinha ali, crio lá minha corzinha bonitinha e começo a fazer uma cópia semi-idêntica dessa pessoa. Quais os riscos que eu vou estar sofrendo aí? É muito bom, porque eu sou a advogada que vai estar nesse processo. Então, considerando que o seu conteúdo ele foi plagiado, que você tem a marca registrada, a violação só da marca é cerca de uma indenização moral de 10 a 50 mil reais por violação da marca registrada. Então, vamos considerar que, além de violar o seu logotipo, o seu nome comercial, também houve uma violação do seu conteúdo, daquilo que você tem direito autoral. Se for um infoproduto, um curso que você tem que está sendo copiado, 50% do que a outra pessoa faturou é meu. É repassado para quem tem a autoria, mais as multas e danos morais. Que pode chegar a... Depende do impacto desse conteúdo, né? Depende do alcance desse conteúdo. Se a gente pegar uma pessoa que tem uma representatividade muito grande na internet, tem 1 milhão de seguidores. Multas milionárias. Multas milionárias. Que interessante, viu? E aí a gente tem que pagar tudo. Então, olha, gente, eu acredito que a gente vai começar a entrar numa era onde essa briga, né, que vamos falar, essa briga, essa disputa, inclusive essa verificação, vamos pensar assim, né, esse aumento dessa necessidade de verificação, vamos entrar numa era onde isso será muito mais constante, porque nós estamos começando, né. E a gente volta lá na inteligência artificial. Pensa o quão útil é a IA para a gente identificar plágios, cópias, violação de direitos autorais. É verdade, porque é só jogar lá, né, e pedir para ela fazer a identificação, seu conteúdo tem a mesma similaridade, constrói um relatório já, aponta inclusive... O nível de semelhança. Por isso que quando você me pergunta se a gente vai perder espaço no mercado de trabalho para a inteligência artificial, eu entendo que não, porque o profissional que souber usá-la vai saber criar até novos espaços no mercado de trabalho. Eu tenho mais uma pergunta aqui que, olha, se deixar eu passo o dia inteiro fazendo perguntas sobre isso, porque é tanta dúvida, é tanta coisinha, e tanto cliente às vezes vai fazendo pergunta também pra gente, eu ter uma lista assim, né? E até teve uma cliente que a gente estava conversando, né, e ela registrou a marca dela há algum tempo, já quase 10 anos, né, tá até para vencer agora, e aí ela falou assim, mas eu registrei minha marca e eu vejo um monte de gente usando. O que eu tenho que fazer? Porque, além de o que ela tem que fazer, quais são os riscos de não fazer nada também? Essa é uma pergunta bem interessante, pelo seguinte. A partir do momento que você tem o registro da marca, você tem o direito de uso exclusivo daquele nome, logotipo, ou só do nome, em todo o país, dentro do seu segmento de atuação. Esse é o seu direito. Mas junto com o direito, nasce também uma obrigação.
você Como tudo, tem né? a obrigação de defender o uso da sua marca de forma exclusiva. Você tem a obrigação de, se identificar alguma infração, você combatê-la. Você impedir que continuem usando o nome da sua marca, porque você tem o direito de uso exclusivo. E se você não faz isso, caminha-se para o desgaste da marca. E quando a marca é desgastada, significa que o consumidor, por sempre ver aquele símbolo em diferentes estabelecimentos, O nome, em diferentes negócios, o nome, ele está habituado e ele consegue diferenciar uma empresa da outra. Então, se você tem uma marca registrada, você identifica inúmeras pessoas usando o seu nome com aplicações, cores diferentes, você permanece inerte sem defender a sua titularidade, seu direito de uso exclusivo, a marca desgasta. Entendi. E desgastada, ela perde a força, ela perde a distinção e ela perde o valor de mercado. E aí eu perco a marca também. Você pode até manter o registro, mas a sua marca, o seu branding, aquilo que você investe para construir o seu nome no mercado, ele não tem valor, porque você pode ser confundido com qualquer pessoa. E aí, com qualquer empresa. E aí a gente tem que fazer o quê? Uma pesquisa na internet, identificar. Vamos pensar digitalmente, que é o lugar mais fácil inicial. Faz uma pesquisa na internet, identifica todas as pessoas que estão usando aquele nome, faz denúncia dentro da própria plataforma, envia o certificado de registro para a Meta, informa que a sua marca está sendo usada indevidamente, aquilo ali é violação. E manda também como é que se fala? Notificação extrajudicial. E quem, depois de X dias, se não tirar o uso, aí a gente tem que ingressar com uma ação. E entra uma ação para cada pessoa, coloca todo mundo dentro de uma ação? Uma ação para cada pessoa. Para cada pessoa. Legal. Ação. A gente não pode fazer uma ação coletiva. Seria até mais fácil, né? Não seria, porque o processo seria muito mais demorado. Até citar todo mundo, é melhor ir um por um, resolvendo um problema de cada vez. Entendi. Então, olha, gente, você que... a gente nem falou do seu Instagram, nem falei do meu também. A conversa estava tão boa aqui que a gente esqueceu até do marketing. Falando de marketing, esquecemos do marketing. Ana, fala um pouquinho do seu Instagram, como as pessoas te acham, como é que você presta serviço, quem é que tem que te procurar. Por exemplo, eu tenho X produto, já tem que procurar. Eu tenho a minha marca no Instagram, tem que te procurar. Meu Instagram é Legitmarcas, Legit. Tá registrado? Ah, tá, né? Tá registrada. Eu sou advogada de propriedade intelectual, direito digital, trabalho através da Legit com a regularização de marcas, direitos autorais e contratos para influenciadores e infoprodutores. Trabalho também na parte do direito digital com moderação de conteúdo, remoção de conteúdo que tenha violação daquilo que a gente fez, o registro, e com recuperação de contas. Olha, que interessante. Na internet, então, contas, principalmente quando monetizadas, né, influenciadores que usam as redes sociais como fonte de renda e tem a conta hackeada, tem a conta desativada, às vezes a conta suspensa ou alguma ferramenta da conta suspensa e não consegue entregar uma publicidade, então a gente trabalha, também nessa parte fazendo a recuperação e a regularização junto ao Instagram ou judicialmente. Porque tem que entrar com processo, é isso? Em alguns casos, sim. Alguns casos a gente notifica o Instagram e não consegue reverter. Então, a gente ingressa com a ação judicial pedindo uma decisão liminar, uma decisão de imediato. Por exemplo, eu estou com uma cliente agora que ela não consegue postar nada em collab. Ela não consegue fazer nenhuma postagem colaborativa e ela é influenciadora. Ela precisa postar as imagens. É um erro na plataforma, alguma coisa que foi bloqueada lá dela, e aí entra com uma ação para desbloquear a ferramenta de imediato. Inclusive, a gente conseguiu.
E pedimos também danos morais e materiais, né? Para a própria meta. Para a própria meta. Interessante. A gente divulga o nosso trabalho na meta e a gente faz o quê? Nos bastidores. Processa, né? A meta. É meta. Mas a proposta de trabalho, a proposta da plataforma, querendo ou não, é essa, né? Então, se ela está impedindo os outros, se ela está dando direito a uns e tirando o direito de outros, é meio errado essa situação aí, né? As redes sociais têm o que é mais valioso pra gente. Nosso tempo e os nossos dados. A nossa atenção. E os nossos dados. A gente não paga para usar a rede social, mas a gente fornece muito. Muito, né? Muito. De graça ainda, de graça. Só de ficar lá, ó. Passando. Isso mesmo. E assim, a gente... trazendo, gente, eu vou falar do meu Instagram também aqui, tá? Já é o momento marketing da vida. Viviane_Bergamo. Eu falo lá de, claro, energia feminina. Inclusive tem meu QR Code aqui, que inclusive já está registrado também. Meu e-book, totalmente gratuito por enquanto, para você poder aí entender um pouquinho mais de como as energias femininas e masculinas funcionam aí na sua vida. E pra gente aqui, claro, tá finalizando aqui, eu acho que já estamos batendo aí quase o final do programa, do nosso querido episódio. Quero que você dê aí uma dica para o pessoal, que são os seus verdadeiros clientes. A mulher que faz o bolo em casa e colocou lá, Maria Doces, Bolo Delícia. Ela tem que registrar a marca dela? Se ela acredita no negócio dela, se ela acha que aquilo ali vai levar ela à independência financeira, ao futuro dela, ela precisa registrar. Porque temos situações de microempreendedores que começaram na cozinha de casa, cresceram e quando estavam gigantes, precisaram recomeçar. Um exemplo, a Sodier. A Sodier. A Sodier, quando já tinha já era uma franquia, chamava Sensações, recebeu uma notificação extrajudicial da Nestlé, que é a titular da marca Sensações pelo chocolate. Ela precisou refazer todo o branding, toda a empresa, inclusive dos franqueados, porque ela já havia vendido a franquia. Na verdade, agora eu não sei se eram franquias ou se eram unidades da Sodier. Ela precisou refazer tudo então, do próprio bolso, e foi um prejuízo, que eu já vi ela falar em podcasts, em gravações, de quase 1.200.000. Às vezes ela coloca no papel isso, mas se a gente for falar do prejuízo de credibilidade, é imensurável, né? Não, com certeza. Até o reposicionamento, né, a reputação, até ela recuperar aqueles clientes que gostavam da sensação. E agora eu tinha aqui na Sodier e nem sabia se era o mesmo. Chega a se tornar imensurável, né? O quanto a gente tem que reaplicar toda uma energia, uma atenção, uma estratégia em fazer reposicionamento de brand, de marca. É um caos mesmo. Eu até falo, nem me coloque no meio do projeto se for fazer um negócio desse, porque é um risco a se assumir desnecessariamente, às vezes só por uma questãozinha, não quero. Então, se você acredita no seu negócio, se realmente aquele é um projeto de vida, não arrisque iniciá-lo e investir, dedicar o seu tempo, a sua atenção e os seus esforços, se você não está dedicando isso a algo que é realmente seu. Ninguém constrói uma casa no terreno do vizinho. Com certeza, com certeza. Nem no da mãe a gente deve fazer. Piorou no da sogra. Muito menos no da sogra, né? Nem no da mãe a gente deve fazer, que dirá no do vizinho, muito menos no da sogra. Esse é o nosso conselho do dia Taori Cash para você. E, claro, deixa aqui nos comentários se você gostou desse episódio, se você tem uma marca, vai lá no Google, pesquisa, busca lá a doutora também, a doutora Ana, lá no Instagram para poder tirar mais dúvidas também, se você tiver. Ela tira dúvida, ela consulta e ela é um anjo na vida de qualquer pessoa que queira registrar a sua marca, com certeza. E estamos chegando aqui a mais um final do nosso TaoriCast. Quero agradecer a sua audiência, a sua presença aí na sua casa. Não sei se você está escutando a gente no Spotify ou em outras plataformas aí, que eu sei que tem um monte. A gente está em todas, mas eu não sei o nome de nenhuma delas, porque eu sou essa pessoa, tá, gente? Para nome é um problema sério.
Inclusive, graças a Deus, estou registrando o meu nome para eu não esquecer dele, tá? Essa é a grande questão. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Ana, pela sua participação. Tirou várias dúvidas, acho extremamente importante. Claro, com certeza, você está convidada novamente para estar aqui, porque se deixar, a gente passa aqui mais umas 2 horas conversando sobre esse assunto, que acredito que seja um assunto que é interminável, as questões de pontuação e do que as pessoas podem fazer e crescer em relação a isso. Inclusive, agradeço a Fitofórmula aqui por você ter ajudado a gente a registrar o nome e ter mantido os direitos da marca aí pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de trabalhar com um grupo de marcas fortes e tão grandes quanto a fundadora dele. Muito obrigada. Mulheres empreendedoras, aqui estamos nós. Tchau, gente. Muito obrigada pela sua audiência aí. Até mais.